Olá pessoal, tudo beleza? Vamos então estudar hoje o domínio da função tangente. Vamos escrever essa função tangente no GeoGebra. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos aumentar isso aqui. Aumentar um pouquinho mais. Você sabe que vamos deixar com raio 1 aqui, né? Então fazer um círculo trigonométrico aqui. Círculo até aqui, né? Círculo de raio 1. A tangente é uma reta que passa justamente no... A reta, fazer uma reta x igual a 1. Então a tangente nós medimos aqui nesta reta aqui, né? Então este eixo aqui é fixo, né? Então se eu tiver pegar aqui uma reta que passa por aqui, por exemplo, olha aqui, ó, a tangente de 0 é 0, né? 0 a 0. A tangente de um ângulo vai aumentando, cada vez que eu vou aumentando o ângulo, eu vou aumentando a tangente aqui, até 90 graus, né? Por exemplo, essa tangente deste ângulo aqui, à medida que vai daqui até aqui, ó, deu um pouquinho mais que 1 aqui, né? Então esse ângulo aqui um pouquinho mais que 45 graus. Você veja que então a tangente de... Quando eu chegar em 90 graus aqui, ó, ela não vai encostar na reta, né? Ela vai encostar, quando chegar bem pertinho de 90 graus, ela vai encostar. Quando chegar em 90 graus, ela não vai encostar na reta. Daí ela passa para outro quadrante, justamente vai encostar na reta aqui para baixo, aqui, ó. Aqui, ó. A tangente desse ângulo aqui é deste ângulo total que vai daqui até aqui, ó. Sentido positivo é assim. Sentido negativo é aqui, né? Então a tangente deste ângulo aqui negativo é a mesma coisa que deste ângulo positivo aqui, ó. Ó, dá mais que meia volta, mais que 3/4 de volta aqui, né? Então a tangente no segundo quadrante ela é negativa, que daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Então a tangente no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro quadrante é volta positivo, que vai dar lá em cima, no quarto quadrante vai ser negativo também. Então a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e quarto quadrante. Então a tangente só não existe quando for 90 graus, que é π sobre 2, vamos dizer radiano, ou quando for 3π sobre 2, né? Então, a tangente x pertence aos reais, tal, o domínio da tangente x pertence aos reais, tal que x seja diferente de π sobre 2 mais kπ. O que é kπ? Mais meia volta. Mais meia volta. Sempre mais meia volta. Chegou aqui, não existe. Chegou aqui, não existe. Chegou aqui, não existe. Chegou aqui, não existe. Então a tangente, o domínio da tangente de x, de qualquer ângulo, no caso, ela existe, só não existe no caso quando eu chegar aqui, ó, em π sobre 2 e 3π sobre 2. Mas eu posso escrever o seguinte, vamos ver. Eu posso escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui o domínio, né? Domínio da tangente. Então, se uma função for y igual a f de x, não, y igual a tangente de x, por exemplo. Então, o domínio dessa função aí é igual x pertence aos reais, tal que x seja diferente de π sobre 2, mais kπ, mais meia volta, k mais kπ, porque 2π é uma volta, então π é meia volta, mais kπ, com k pertencente aos reais. K pertence, não, pertence a z. K pertence a z. Se k aqui é o número de voltas, uma volta, duas voltas, aqui no caso vai ser kπ, né? A metade é uma volta, mas o que é? Se fosse k2π, seria uma volta, mas k
Kp é cada meia volta. Então aqui, veja uma coisa aqui. Então, onde que eu estava aqui, vamos ver se achando de novo, se está lá. Então a tangente aqui ela não existe, mais meia volta não existe, mais meia volta não existe, certo? Então essa é o domínio da função. Mas se eu tiver uma função assim, por exemplo, vamos escrever aqui diferente aqui, ó. Se eu tiver uma função y igual a tangente de x mais 60. Bom, aqui é o seguinte. Esse 60 aqui quer dizer 60 graus, né? Não quer dizer radianes isso aqui. Aí transformar isso aqui é graus. Graus, 60 graus. Temos que saber que 60 graus é igual a π sobre 3, porque π é 180 graus. Π é 180 graus. Então 60 graus é π sobre 3. Então temos que, escrevendo isso aqui, é a mesma coisa que escrever o seguinte: tangente de x mais π sobre 3. Tem que transformar em radianos isso aqui, ó, radianos. Então isto aqui, x mais π sobre... Qual é o valor de x aí? Para elas, o domínio dessa função. Tem que ser diferente de π sobre 2. Certo? Então x tem que ser diferente de π sobre 2 menos π sobre 3. Então x tem que ser diferente de... Tira o mínimo aqui, ó. 3π menos 2π. Então x tem que ser diferente de π sobre 6. Então o domínio dessa função aqui, por exemplo, o domínio dessa função aqui, o domínio dessa função aqui será domínio igual x pertence aos reais, tal que x diferente de π sobre 6 mais kπ. Com esse k aí pertence a z, aos inteiros. Beleza, então? Vamos ver aqui no plano cartesiano aqui, vamos ver se achamos aqui, ó. Vou fazer aqui, digitar aqui, vamos apagar isso aqui e vamos não gravar. Olha aqui, ó. Y igual a tangente. Tan é tan x. Só que eu escrevi errado ali, só que tem que pôr aqui entre parênteses o x aqui, ó. É isto, ó, senão não dá certo. Vamos ver. Não, tem que pôr mais perto, acho que junto aqui. Vamos ver, tá difícil de acertar isso aqui. Vamos ver. Tá. Isto, ó, tem que pôr junto ali, né? Então veja uma coisa. A tangente, ela não vai existir em π sobre... O que é π sobre 2? Aqui está em radiano, né? Tem que pensar que... tem que pensar que π é 3,14, ó. 3,14. O que é π sobre 2? 1,57. Aqui, ó. X igual a π. Igual a π. X igual a π. Melhor, né? Uma reta x igual a π. Mas não é reta x igual a π. Me enganei aí, né? Vamos pegar essa janela de álgebra. Exibir janela de álgebra. Tá errado, não é x igual a π. Igual a x igual a π sobre 2, né? Vou apagar isso aqui. Apagar essa reta aqui. Tá. X igual a π sobre 2. X igual a π sobre 2. Olha aqui, ó. Você veja que em π sobre 2 ela vai chegar pertinho de π sobre 2. Pertinho, 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 mas não vai chegar nunca em π sobre 2. Em π sobre 2 não existe a tangente, né? Não existe tangente em π sobre 2. Aí ela já passa para outro quadrante lá também, né? Ela passa negativo. No terceiro quadrante aqui, ó. Então, o primeiro quadrante vai até π sobre 2. O segundo quadrante vai até π. π é 3,14. Então ela vai, quando ela chegar pertinho, quando ela, entre o primeiro e o segundo quadrante, quando for π sobre 2, não vai existir tangente. E não vai existir tangente também quando for 3π sobre 2. Então, x
x igual a 3π dividido por 2, também não vai existir tangente aqui, ó, veja aqui, ó, não vai existir tangente. Por isso que nós dizemos que... Mas vamos fazer o seguinte, digitar uma outra função aqui. Vamos pegar isso aqui, vamos apagar, novo, né? Vamos gravar. Uma função tangente, né, y igual a tan x mais π sobre 3. Π tem que cuidar aqui, π sobre 3, tá? É tan y igual a tangente x mais π sobre 3. Olha aqui, ó. Então, π sobre 3 isso aqui é 30 graus. X aqui vai ser o quê? Então vai existir, só não vai existir tangente quando o x for π sobre 3 é 60 graus. Então x 30 graus, π sobre 6 aqui, ó. Quando o x for π sobre 6, não vai existir tangente, aqui, ó. Vou pegar aqui, vou pôr aqui x igual a π sobre 6, π dividido por 6 aqui, ó. Aqui, ó. Justamente aqui, quando for π sobre 6, a tangente ela vai, ó. Ela não vai chegar em π sobre 6 nunca vai chegar em π sobre 6, nunca vai chegar, né? Aqui também para baixo nunca também, nem para, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Vou fazer uma outra aqui, por exemplo, vou fazer aqui embaixo aqui. Qual o domínio? Você cria uma função y igual a tangente de x menos π sobre 2, por exemplo. Qual o domínio dessa função? Então, o domínio, eu tenho que fazer assim, isso aqui tem que ser diferente de π sobre 2. Então, x menos π sobre 2 tem que ser diferente de π sobre 2, né? Então, x tem que ser diferente de π sobre 2 mais π sobre 2. Então, x tem que ser diferente de 2π sobre 2, né? 2π sobre 2, x tem que ser diferente de π. Então, o domínio dessa função aqui, será x pertence aos reais, tal que x diferente de π. Π mais, sempre vai ser mais kπ. Mais kπ. Π mais kπ, né? Mais kπ. X diferente de π mais kπ. Sendo que CK aí, ó, esse K pertence a Z. Com K, com vírgula, K pertence a Z. Entendido, então? Beleza? Tchau, até a próxima.